People of God, Shalom, meus queridos. we are sorry Pedimos desculpa we had intervention upon this live program porque tonight. teve uma intervenção aí nessa live, Interference. uma interferência. So we ask you to continue the spirit of prayer, Então eu peço que os amados continuem no espírito de that oração, God continue to operate. para que o Senhor continue operando, Because this life porque esta live is a must é necessária for families today. para famílias nessa noite. I know when we begin to speak about family, E quando começamos a falar de família, our theme tonight is e o nosso tema nessa noite é: your home a sua casa have been a target. está sendo um alvo. And we know that our enemy E sabemos que o nosso inimigo is against está contra this type esse tipo of program. de programação. So I ask you, my brothers and sisters, Então eu te peço, meus irmãos e irmãs, be in the spirit of prayer, fique no espírito de oração, because God separated this day porque Deus separou esse dia to speak para falar to you. com você. God separated this day Deus separou esse to dia enter into your home, para entrar na sua bring casa, salvation, para trazer salvação, to bring para chains, trazer mudanças, Yeah, to break chains, e para quebrar to cadeias, remove whatever evil para remover qualquer que that seja o have mal been attacking que estava atacando your family. a sua família. So remain with us, Então permaneça conosco, be patient with us, tenha paciência, ok? in the name of Jesus, Em nome de Jesus. because the plans and purpose of God Porque os planos e propósitos de Deus cannot and will not be frustrated. não podem ser frustrados. Amen. Amém? And prayer E a is the oração key. é a So chave. I would like my intercessors on the other side Então eu gostaria de convidar as intercessoras que estão aí to be in fervent prayer para estar em uma oração while we fervorosa continue enquanto continuaremos doing this life. fazendo a live. God ok? is good. Deus é Hallelujah. bom. Oh, God is glória. good. God is good. Deus é bom. Ramandiri Basai. Aleluia, aleluia. Remandalai aleluia. Sekatalamandai. Yes. Aleluia. Alamandega Suku Oh, Torendeke. Santo Deus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Thank you, obrigado, Jesus. Jesus. And share the life Compartilhe a live, meus in queridos. Jesus' name. Em nome de Jesus. In this, Eu acredito nisso sim. if you believe it, Se você crê, remain in the position. permaneça na posição. Because a good notice. Porque uma boa notícia, oh glória. Yes, God will send His messenger, Deus irá enviar-se os seus mensageiros, angels, os anjos dele, Yes, oh amen. glória, em forma de homem, will knock at your door, irá bater na sua bringing the porta, answer trazendo aquela resposta that you have que prayed. você tanto tem And you have orado waited e que for. você está esperando. If I encourage you, my brother, my sister, Então eu te encorajo, meu irmão, minha do irmã, not dismay. não desanima Be of não, good cheer. tenha bom ânimo, Don't lose courage. não perca a coragem, firm fica On firme the promise of nas God, promessas de on the Deus, word of God, na palavra de because Deus, good news porque boas will notícias knock at your door. irá bater sim na sua This porta. month of August, Esse mês de agosto, I oh, decree it, aleluia, eu I decreto, prophesy eu I profetizo declare it e eu that declaro this month of August, que esse mês de agosto, good news, boas Alamandere notícias, Basharabakai, aleluia, will knock at your door. irá bater na sua porta. God has a word for you right now. Deus tem uma palavra para você agora mesmo. A word Uma palavra from the Lord. do Senhor. You know, God had bring me this revelation a few days ago. Alguns dias atrás, Deus trouxe para mim essa revelação. While I was counseling a family Enquanto eu estava aconselhando uma and família praying for them, e orando por eles, God brought me this word. o Senhor trouxe a mim He essa said, palavra. Anton, Ele disse, Anton, the home of many of my people o lar de muita gente, muitas pessoas que pertencem a mim, have become a target. estão se tornando um alvo. And the Lord began to show me E o Senhor começou a me mostrar that He's calling em believers, que Ele está chamando os cristãos, especially families, especialmente famílias, into a greater level para um nível maior of spiritual alertness de um alerta espiritual for the hour ahead. para os dias que estão por vir. We don't know what's coming, Nós não sabemos o que está por vir, but God is calling you mas o Senhor está chamando você to be spiritually alert. para ficar espiritualmente atento. He's calling us Ele está nos to chamando fortify and reset foundations of our home. para fortificar
fortificar e Put in order. fortalecer e colocar em ordem a fundação do nosso lar, in order so we can protect para que venhamos a proteger our marriages, o nosso casamento, our os children, nossos filhos, and our lives a nossa vida from the subset and the strategic of the enemy, contra as estratégias do inimigo. because the enemy Porque o inimigo is attacking. está atacando. He's attacking. He come like an invader E ele tem vindo assim como um to invasor rob para and roubar e destroy destruir. more than any time. Mais do que qualquer tempo. It's happening Está acontecendo globally. em toda parte. So God is saying to you, Então Deus está falando com você, my brother, my sister, minha irmã, meu irmão, be spiritually alert fique atento espiritualmente and fortify e the fortifique foundation of a your home. fundação da sua casa. This is the word of God. Essa é a palavra de The Deus. word of God said in the book of 1 Peter chapter 5 verse 8, No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, and it says like this, Diz assim. be alert and sober-minded, because the enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking who to devour. então em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: estejam alertos e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, que é o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Who is your enemy? E quem é o seu inimigo? It's very clear in the word of God. A palavra He de Deus said está the sendo bem enemy, clara. A palavra do Senhor diz que o inimigo, the devil, que é o diabo, he goes around ele fica ao redor like a roaring lion, como um leão rugindo, seeking who? buscando a Who will quem, become the next victim? quem será a Ai! próxima vítima. Jesus! You may say this will never happen to me. Talvez você diga assim, mas isso My nunca vai marriage acontecer is comigo. perfect. O meu casamento está My perfeito. husband loves me. O meu marido me My ama. children love me. Meus filhos me amam. I'm doing well at my job. Eu estou indo muito bem no meu I'm good at trabalho. health. Eu estou saudável. The enemy goes around, E o inimigo fica ali ao redor, prowling around like a lion, como um leão, seeking who procurando will a quem become the se next tornará a victim. próxima vítima. So God is saying here in the word, Então o Senhor está dizendo Be aqui na alert. palavra, fique atento be sober-minded. e esteja com sua mentalidade atenta, Alamandalai. It's no time to sleep. porque não há mais tempo para It's dormir. time to be awake É spiritually tempo de estar atento and don't take espiritualmente things light. e não leve as coisas Praise God. levemente. This verse that came to my heart, Então esse versículo que veio ao meu coração, I asked the Lord, what was He saying about this? e eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer dizer? And I felt strong that the Lord was showing me. E uma palavra muito forte que o Senhor me mostrou, I felt eu senti very isso, strong muito that forte. God was showing me Deus estava how me many mostrando families quantas famílias is being targeted está sendo in alvejadas this season. nesta temporada. You heard that? Você In ouviu this isso? season, Nesta many temporada. homes are under spiritual Muitos fire. lares estão em fogo mesmo. Spiritual fire. Eu estou falando espiritualmente. There's been large attack for the past 6 months. The last 6 nesses months, últimos 6 meses foram muito ataques em lares. especially recently, Recentemente, attacks have increased. os ataques têm só aumentado. I'm not speaking just about marriages. Eu não estou falando somente de casamento, não. I'm speaking about children rising against Eu estou parents. falando de filhos que têm se levantado contra pai e mãe. It's happening. Está And that acontecendo. woman, that mother, Aquela mulher, aquela she mãe, raised her daughter so well. que ela criou a filha tão And bem. now asking the Lord, Aí de repente why começa my a perguntar daughter ao is Senhor, acting this way? pai, por que a minha filha está agindo desse jeito? Why my daughter is rebelling against Por me? que a minha filha está se Why rebelando my contra son mim? is rising against Ou por me? que meu filho está se levantando contra mim? So marriages Então Families, casamentos, children are being famílias e filhos estão sendo and God atacados. showed me 2 reasons. E o Senhor me mostrou duas razões. First, Primeiro, because the enemy sees family porque o inimigo vê família as a vehicle of como revival um veículo de and avivamento reformation e de reforma in the days that come ahead. nos dias que virão.
This is the first reason. Essa é a primeira God is saying razão that families will become a vehicle em que Deus está falando que famílias se tornaram veículos of revival. de And the avivamento. second reason, Então a segunda razão because we are entering into a time é porque estamos entrando em where um tempo revival will be birthed onde o avivamento irá nascer not only through an organization, não somente através de uma but it will organização, be birthed through mas irá genuine nascer connection, através de conexões genuínas, authentic families, famílias and autênticas spiritual communities. e comunidades. And right now, espirituais. God is strengthening His people. E agora mesmo o Senhor está fortalecendo. He's leading families Ele está guiando famílias into a time of deliverance. para um Aye! tempo de livramento Deliverance. e libertação. Families need Famílias deliverance. precisam I'm de speaking about libertação. Christian Eu estou families. falando daquelas famílias cristãs. Yes, Aham. deliverance must come A libertação precisa vir into your home. para sua casa, Because there are many, even though they go to church, porque há muitos mesmo indo para a they igreja, take Holy Communion, têm tomado a Santa they Ceia, are in the choir singing, estão cantando no they are coral, not truly mas delivered. não estão verdadeiramente libertos. No, Não. they are still bounded Ainda estão by algemados, chains of the presos past. por cadeias do passado. Oh my God! So God is leading His people Então Deus está guiando o povo into a dele time, a season of deliverance, para um tempo de into a libertação, season of healing, para um tempo de into cura, a season of rebuilding para um spiritual tempo walls de reconstrução das muros espirituais around homes ao redor de and around lares marriage, e ao redor de casamentos. especially marriages. Especialmente casamento. Spiritual walls need to be rebuilt. Aqueles muros espirituais precisam ser Rebuild. reconstruídos. Because precisam there are ser many reconstruídos. marriages Porque há muitos casamentos weaker que estão and fracos. weaker Estão each fracos day. a cada dia. Some are just, a marriage Alguns só estão ali based on a junto, paper. somente em base de papel mesmo. There's no marriage. Porque não há mais amor, There não is há mais no love. casamento, não há mais No amor ali, connection. não há mais conexão. So God is strengthening. Então Deus está God wants your fortalecendo. O marriage Senhor quer o seu casamento stronger mais forte. and stronger E mais forte, and stronger. e mais Because forte. the enemy is not Porque joking. o inimigo não está de brincadeira. He's destroying marriage at a Ele pace. está assim destruindo casamentos comum. I heard God saying, I'm restoring all of this. Eu ouvi o Senhor dizer que Ele está restaurando tudo. I believe that for many, Eu acredito que para muitos attacks have come from every angle os ataques têm vindo de todas as and áreas defeat your home, e tem também afetado lares. shaking marriages, Casamentos têm sido scattering abalados families, e têm espalhado and famílias wearing down. e ainda derrubando. Many are tired, Muitos já estão cansados. Cansados. But God is saying, Mas o Senhor está I am dizendo: restoring you. eu estou te We are in a restaurando. season Nós estamos em uma of temporada divine repositioning. do reposicionamento divino. God is resetting families Deus está posicionando into a famílias new and fresh places, para um novo e um fresco, um lugar fresco. spiritually and physically, Eu estou falando tanto espiritualmente como and fisicamente. emotionally. E na área So they emocional, can step back, they can return into prophetic promises. para que venham retornar para a posição profética, That were laid down or lost in the past season. em que muitas das vezes aquela pessoa deixou de lá. God made you prophetic Então, promises, Deus te fez promessas but many proféticas, have forgotten the mas prophetic muitos promises. acabaram esquecendo This dessa word palavra is for profética. you Então essa palavra é para você, who have felt attack quem tem sentido esses ataques on your homes. na sua casa. God said, stop, O Senhor fala: pare um pouco, where you are, aonde você be está still. e aquieta. Because usually when attack comes, Porque geralmente quando ataques vêm, people get as nervous. pessoas ficam nervosas, They don't know what to do. não sabem o que Because fazer. attacks, Por causa suddenly dos ataques. things flowing, No, and de then suddenly repente, boom! as coisas estão fluindo, no de repente vem Ataque. pum, um Ai. ataque. Attack.
ataques, and that mother, e aquela that mãe, wife, aquela esposa, that husband don't aquele know what marido to do. não sabe o que fazer. And these attacks on homes E esses ataques em lares have been increasing têm aumentado. this year, 2025. Esse ano de 2025. There have been attacks on marriage, relationships, Está havendo ataques em casamentos, em relacionamentos, attack on your children, nos filhos também, attack on your finance, nas finanças também, attack on your provision, ataques nas provisões, attack on your peace, até na paz, attack on through your health, ataque até through na sua sickness, saúde, através de spiritual heaviness, aquele peso anxiety, espiritual, aquela torment, ansiedade, aquele tormento que and vem. all kind of evil. Então todo tipo de mal. These attacks are E real, esses ataques são and this reais. year they have been increasing. E isso só tem aumentado. This is why God is É saying, por isso que Deus está be dizendo: spiritually alert. fique atento espiritualmente. Be alert Fique atento spiritually. espiritualmente. Don't sleep. Não durma não. 2025 is 2025 not a year to sleep. não é um ano para dormir. No, no, no. It's a Não. time to arise. É um tempo para se God is saying, levantar. I see it, Deus está dizendo: eu tenho visto and I am in the midst of it, e eu estou no meio disso. and I'm coming against every assignment of the enemy. E eu estou me levantando contra e indo contra toda a armadilha de Satanás. I'm bringing Eu healing. estou trazendo cura, I'm bringing deliverance. estou trazendo I'm bringing libertação, divine estou alignment trazendo and também order. alinhamento But divino you e have to ordem. position Mas você yourself vai precisar se and be posicionar spiritually alert. e ficar atento espiritualmente. Where the enemy wants to expose and destroy, Onde o inimigo quer expor e God destruir, is revealing and restoring. Deus está revelando e restaurando. He's allowing things to surface. Ele está permitindo as coisas serem expostas. Oh my God! Many things that have been hidden. Muitas coisas que estavam ali Oh escondidas, Jesus, that wives don't know. que a esposa não sabia. Husbands have hidden many things. Maridos têm escondido muitas coisas. Yes, and the wife have not known. E a esposa não Even sabia. wives have hidden, Até as esposas têm escondido. and husband do not know. E marido Even não children have sabia. hidden, Até filhos estavam escondendo. and parents do not E know. os pais não God is sabiam. bringing these things Então to o Senhor está surface, expondo essas not coisas. to put you to shame Não para te colocar em vergonha. or scatter you or Ou separate you, fazer você se separar. but to bring divine order Mas para trazer aquela ordem divina. and divine alignment E aquele alinhamento divino to your family. para a sua família. This is what the prophet told Ezekiel the king. Foi por isso que o profeta falou para o rei Put Ezequiel: your house in order. vamos lá, coloca a sua casa em ordem. Yeah, reposition yourself. Se reposicione. Rebuild the foundation of your Vamos lá, home. reconstrua a fundação do seu Or lar. you Senão, will die, guy. você irá morrer. Yeah, your marriage will die. O seu casamento Your irá children will morrer, die, os seus your filhos relationship irão will morrer, die, o seu your finance will relacionamento, die, as your suas professionals will die, a sua even your ministry will die E até o seu if you ministério don't irá stand up and begin putting in order. Se você não Rabasikantai, de pé, your e house começar a in order. a sua Shemandagasu, be Aleluia. alert, Fique atento. be alert. Fique atento. It's happening. Está acontecendo. God has spoken, God is speaking again. Deus está falando That outra our vez. enemy, the devil, E que o inimigo, is o not diabo, playing with you. não está de Or brincadeira with contigo, us. nem conosco. No, Não. he's going around, Ele going está around, ao going around your redor, village, going around your community, da going around your home, comunidade, seeking who? da casa. Who will become the next victim? A procura de quem será a próxima vítima. May God cover us with the blood of Que o Jesus. Senhor nos cubra com God don't want to put you to shame. Deus não quer colocar você em God vergonha. is revealing many O things, Senhor está revelando muitas coisas. not to put you to shame. Não para te colocar em vergonha. God don't want to put you pastor to O shame. Senhor não quer colocar você, pastor, em vergonha. God don't want to put your children to O Senhor shame. não quer colocar seus filhos No, em no, no. vergonha. Não. You want to bring order. Ele quer trazer Divine order. aquela ordem. And the enemy E o inimigo have overdo the do. tem feito os afazeres dele aí. Yeah. You have overdo the do. Ele tem feito And God os is using these things to E expose Deus tem usado essas coisas para expor spiritually contamination, aquela contaminação espiritual. robbers,
os roubos. And God is breaking strongholds E o Senhor está quebrando fortalezas. that have held families captives. Que tem mantido famílias em There cativo. are so many families Porque há tantas famílias captive. em There's cativo. no joy anymore. Não tem mais alegria. There's a false joy. Aquela You see alegria people, falsa. Você vê a they pessoa, hide things, ele esconde and when they coisas. see you put on a false E smile. quando vai, ainda coloca aquele People that have the sorriso Spirit falso. of God knows. As pessoas que têm o Espírito de Deus sabem. Yeah, we see what others don't see. Vê o que outros não And we veem. hear what others don't hear E ouve o because que we outros have não the ouvem. Spirit of God. Porque temos o Espírito. But those that don't have the Spirit of Mas God, aqueles que não têm don't o know Espírito de Deus não sabem. that smile, Que aquele sorriso, behind that smile, por trás daquele there's a sorriso, sadness, há uma there's tristeza, a heaviness, há um peso, there's a hurt. há uma ferida. Remande Kasturiai, because that person Porque aquela has been pessoa held captive tem estado ali em cativo. for years. Por muito Alamande tempo. Kasu. É. That wife have been supporting Aquela things, esposa suportando coisas. even though maybe she know, Talvez ela possa até but she saber. still love. Mas por She ela loves her amar husband. o marido, She loves her children. amar os filhos, She keep it. ela guarda para This is ela. captivity. Isso é You cativeiro. know, what if this season where you say goodbye, God is saying this season, Deus está dizendo assim, ó, nessa begin to temporada, say goodbye comece a dizer tchau, to those tchau attacks. para aqueles ataques. And those are sad of Jezebel E aquelas ameaças de over Jezabel your home. sobre a sua Once and for casa. all, say bye bye. Diga de uma Bye vez bye. por todas, Bye tchau, bye. tchau, tchau. Ramandiri Vai Mashai. My home will not be a target anymore. A minha casa não será My mais family will alvejada. not be a target A minha anymore. família não será My mais marriage will alvejada. not be a target O meu anymore. casamento My não children será will mais not be a alvejado. target Meus anymore. filhos não serão mais Say bye alvejados. bye Diga tchau, to those tchau attacks para esses ataques over your home. sobre a tua casa. You know, this is a moment of Nehemiah chapter 4, Esse é o momento que em Neemias capítulo 4, verse 14, versículo 14, to rise para se and levantar to rebuild. e reconstruir. This is the word that God is bringing to his people. Essa é a palavra que Deus está trazendo It's para a o povo dele. Nehemiah Tá no chapter livro de 4, Neemias verse capítulo 4, 14, versículo 14. season. Essa é a temporada. Listen what the word of God says here. Don't be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome. And he will fight Yes. for your families. He will fight Yes. for your daughters. He will fight Yes. for your wives. He will fight for your homes. Yes. This is the moment. Aleluia. Hallelujah. Thank you, No Jesus. livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14, diz: E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e aos restantes do povo: Não os temas, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. That's it. God Aleluia. is ready to fight Deus está pronto para lutar. because you have been fighting Porque too você long. tem lutado por No muito result. tempo e não tem This obtido fight is not resultado. with flesh and blood. Essa luta não é contra carne nem sangue. This fight is not with the Essa natural luta não man. é contra o homem The natural. weapons of this fight are not carnal. As armas dessa luta não são carnais. This is why God is saying this fight is not É yours. por isso que o Senhor está dizendo, essa luta não é sua, All you não. gotta do is be spiritual alert. Tudo que você tem que fazer é ficar espiritualmente Do atento. what God says to do. Faça o que o God Senhor is te giving manda you fazer. instruction Deus está te dando what instruções to do. no que fazer. If you follow the Se instruction, você seguir as your home instruções, will be saved. a sua casa Your será family salva, will be a sua saved. família Your será marriage will salva, be o seu restored. casamento será restaurado. Because you cannot fight against this enemy. Porque você não pode lutar contra esse God is inimigo. saying, don't be afraid. O Senhor disse, não tenha medo. Remember the Lord. Lembre-se do Senhor. He's great. Que Ele é grande, He's powerful. Ele é He's poderoso, awesome. e Ele é And He's terrível. going to fight. E Ele irá He's going to lutar. fight for your family Ele irá lutar that pela the sua enemy have been família. trying E to que ele destroy. tem tentado He's going to destruir. fight for your daughters. Ele vai lutar pelas suas Ramanderebasu. He's going to fight for your Ele wives. irá lutar He's going to pela sua fight for your esposa. Ele vai homes. lutar pelo seu lar. We are standing in this moment Estamos exatamente nesse momento that God is fighting. em que Deus está lutando. And God is pouring out His Spirit E o Senhor está derramando o seu Espírito over every home. sobre cada In lar. Nehemiah also verse 4:15, No livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14, this word is powerful. He said, 15, 15.
Oh, desculpa, Neemias capítulo 4, versículo 15. It says like this. And it happened when our enemies heard, it was known to us that God brought this plot to nothing. Yes. That all of us returned to the walls, everyone to his work. Wow, this is a powerful word. Read it. Vamos lá no português. Neemias capítulo 4, versículo 15 diz: Quando os nossos inimigos descobriram que saibamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. That's it. What the word of God is saying here, Então o que a palavra do Senhor that está the plans dizendo of the que enemy os planos do inimigo came to nothing. se tornou em nada. God will frustrate O Senhor frustrará those plans aqueles planos of the enemy do inimigo against your homes, contra a sua casa, against your marriage, contra against o your seu children. casamento e contra os seus filhos. It will come to nothing. Se tornará em nada. This is what God is saying. There's a change of focus Há uma mudança de in foco. this season. Nessa temporada, There's a weight of glory há um peso da glória coming vindo that requires que exige new foundations uma nova fundação to build now. para a reconstrução agora. This is a time to build now. Esse Build é o and tempo de rebuild. você construir, This is a reconstruir. time, this is a season to level up. Essa é uma temporada de você nivelar. You know, just like Joshua said, Assim como no livro, como Josué falou. Joshua chapter 24, Josué capítulo 24, versículo 15. Joshua 24, praise God. I want you to read this one. Verse 15. Josué 24, verse 15. capítulo 24, versículo 15. Eu quero que você Verse fique bem 15, right? atento. Yes, para ouvir essa palavra. Aleluia. Thank God for this word. Glória a Deus. Listen what the word of God says it there. Escute que a palavra do Senhor diz assim: Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a que serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Wow. Joshua is saying, you gotta choose. Josué estava dizendo assim: você vai ter que This is a escolher. season to decide Essa é uma temporada que você vai precisar decidir who quem you will serve. você irá servir. Who will be Lord in your home? Quem será senhor do seu lar, da The sua videogame? casa? Será que é o videogame Or God of Israel? ou Deus de Israel? Will that devotion come back to your home? Aquela devoção voltará para sua casa? Will that time of prayer and worship with your family return? Aquele tempo de oração e adoração que sua família irá Decide retornar? who Você irá decidir quem. you will serve. Quem você irá Because the servir. days are serious. Porque os dias são muito sérios. It's a time to build your home back É again. um tempo de você reconstruir And a sua God is casa outra calling vez. E o watchmen Senhor está chamando to vigias take your position back. para tomar posição de Like volta, Joshua. como Josué. Joshua was the watchman of his family. Josué era um homem que vigiava a família Yes, he dele. said, no. Ele disse assim: olha, Me, eu my home, e a minha will serve casa God. serviremos The ao devil Senhor. had no place in my O home. diabo não tem Who espaço na minha command casa. this home Quem comanda essa is casa God of aqui Israel. é Deus. Raman de Rebasakatai. Yeah. Yeah. The praises Os louvores belong to pertencem a him. ele. No one else. Não ao Remanda Rabasukutoi. You gotta make a decision. Você terá que tomar Who? decisão. A quem? You, Quem? your wife, As suas your children, esposas, seus your brother, your filhos, sister seus will irmãos e serve. irmãs irá servir. Put those other gods outside. Coloque aqueles outros deuses de lado. You're the chief of your home. Você como chefe da sua You are the casa. priest of your home. Você como sacerdote Call da sua your casa. family together Chame a sua and say, família. E this diga assim, ó, isso doesn't aqui, serve ó, God. não serve Let's a Deus. put away. Vamos colocar Put away de lado. those unholy altars. Coloque de lado, ou seja, Ramanderebasu, aqueles burn them altares down. que não são santos. Que Rebasukutu, queimam. because these things is Porque what essas coisas attract the é que enemy. acaba atraindo o These inimigo. things is what open the gap Essas coisas é que that acaba cause the abrindo enemy a to brecha come in e faz o and inimigo bring entrar. the spirit of E acaba rebellion trazendo into aquele your espírito de children. rebelião Oh na vida my dos seus God. filhos. God is saying torn off. O Senhor está dizendo, vamos lá. Torn off that pornography. Vamos lá, saia dessa pornografia. Remandika, that is where the enemy É come onde o in.
inimigo tem You entrado. gotta decide as Você chief terá of your home, que as decidir, priest of your como home, chefe da sua who casa, you will quem serve in você irá this servir season. nessa temporada. Aleluia. He's calling watchmen. Ele está chamando vigia. Take your post, take your position back Vamos in. lá. Tome a sua posição outra Guard vez. your homes Vamos lá. Vigie a sua casa. from every spiritual intruder. De qualquer que and demonic seja assignment. espírito invasor ou intruso. Guard your home Vamos lá, vigia a sua from all casa. those spiritual invaders, halabasui, and demonic assignment. Because when the devil come, Quando o diabo chega, when those demons come, quando aqueles demônios they chegam, were sent with an assignment, eles são enviados só com propósito. not to watch TV with you. Não é para assistir TV com você. Hey, halamandere, but not to watch pornography with E you. nem para assistir pornografia com você. Those demons come with an assignment, Esses demônios vêm com uma and they are missão. not E joking. não estão de No, brincadeira. Não. they are waiting for the perfect moment. Eles estão só esperando pelo momento perfeito. Brimasu shakatalabaha ikataha. Aleluia. They are waiting Eles só estão esperando for the perfect moment pelo momento to perfeito fulfill their assignment. de cumprir com a So missão. God is calling you to Então Deus become a está chamando watchman, você para se tornar um to vigia, watch over your para home, vigiar o seu lar. guard your home. Guarde a sua casa. Let the ark of God be in Que your a arca de home. Deus esteja no Let seu the lar. devotion return to Que a your devoção home. volte para Put your o seu lar. family together again to Coloque a wash sua up, to família rebuild, to outra rebuild. vez para adorar e Stronger reconstruir uma foundations. fundação mais forte. The word of God says A palavra do Senhor diz in the book of Psalms no livro de Salmos, 127, Salmos 127, 127, verse 1. versículo 1. Listen what the word of God said. Escute o que a palavra do Senhor diz. Hey, Se o Alamandai. Senhor não edificar a casa, Wow. em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. This speak about the importance Então isso fala sobre a of the importância blessing and protection of God da bênção e da proteção de Deus over your home. sobre o nosso lar. If God does not bless and protect your Se home, o Senhor não abençoar e não proteger a In sua casa, vain em vão your efforts, serão os seus esforços. because you can't stop the enemy when he Porque attacks. você não vai poder parar o inimigo quando ele vier para atacar. No. We need to rebuild Precisaremos reconstruir stronger mais forte foundation. a fundação. Unless the Lord build the house, A menos que o Senhor edifique a casa, the builders os labor in vain. edificadores serão em They vão, work in vain. estarão And I trabalhando. believe em vão. many E eu creio que muitos have been building têm edificado on unstable em foundation. uma fundação estável, No, not stable. talvez Unstable. uma fundação instável, You know, que não there's no está firme, stability. porque não há You have been estabilidade. trying to build your home. Você tem tentado edificar a sua Look at the casa. results. Olha o resultado aí. Because the foundation Porque a fundação is unstable. não está But estável. God is saying, Mas Deus está I am dizendo, rebuilding eu homes estou reedificando lares on me. em mim. On me. Eu estou edificando He em is mim. shifting his people out of sinking, Ele está mudando o povo dele daquele momento de derrota, sinking into sands of the past season. afundando naquela temporadas passadas. You know, the people have been building on sand, not the rock. Pessoas que têm edificado a casa na areia. So God is shifting his people Então Deus está mudando o povo dele, from tirando sinking in sand. de edificar a casa sobre a areia. You don't want to sink. Ele não quer que a casa derrube, seja derrubada. You are sinking Está afundando in sand na areia. of the past season. Na temporada do You are passado. sinking on those Está afundando ideologies naquelas ideologias. of the past season, passado. and God is bringing them back E o Senhor está trazendo into alignment para um with His alinhamento Word com a palavra dele and His heart. e o coração We dele. gotta build Então nós temos our que homes edificar a nossa casa on the Word of God. sob a palavra de Deus. Yes, Aham. this is the best foundation Essa é a melhor on fundação. what God said. Naquilo que Deus falou. Oh, but your children want to hear? Ah, mas o meu filho não quer me dar Speak ouvido. it, Fale, declare it. declare.
I always tell my kids, Eu sempre falo para meus filhos, while you're in my home, enquanto estiver no meu teto, you gotta hear the word of tem que God. ouvir a palavra de Deus. While you're in my home, Enquanto estiver you no gotta meu worship teto, God. tem que adorar o Senhor. Because me and my Porque home, eu e a minha will serve God. casa servimos I'm ao the chief. Senhor. E eu sou o chefe. I'm the priest E eu sou o of my sacerdote home. da minha casa. So, Então, God have the last word. É Deus que tem a última And palavra. after God, E depois and de me. Deus sou eu. So my kids, Então meus they filhos have to be under that. têm que estar debaixo. My family, A minha we família. build, you gotta build your home Você precisa on edificar the sua word casa sobre a palavra of God. de Deus. God don't want you to sink. Deus não quer você afundando. No. Não. He's bringing back alignment. Ele está And trazendo this is de what volta God is a saying right now. E é por isso que Deus está He's bringing falando. back His people to a strong Ele foundation. está trazendo o povo dele para a fundação mais He's forte. bringing them back. Ele está trazendo So de you volta. may not be longer to and fro Para que você não fique de um lado para outro. by every wave, every storm. Em qualquer vento ou tempestade que There are people vier. like that. Every wave, every storm come, boom, Porque há boom. pessoas assim. They are Qualquer que standing, seja o vento and ou a then tempestade, aí de repente They ele stand cai, again, then tá de pé boom. de novo, aí depois cai de novo. A few months standing, Alguns meses and the de next pé, one, e boom, nos outros Rabba meses Sikatai. You gotta tell yourself enough of that. Você precisa dizer para si I gotta mesmo, rebuild the "Chega, foundation of my home. eu preciso edificar Because when a the fundação do wave meu come, lar." when the storm come, Porque quando a tempestade you vier shall not e be o moved. vento, você não será movido. God want you to be safe Deus quer que você esteja seguro, in His presence, that Na no presença lion, no dele. beast para que nenhum leão, nem No uma attack besta, nenhum ataque move you. te tire. And this is the movement E esse é o movimento that God is saying to family right now. em que Deus está dizendo para vocês. This is a moment that you have not seen yet. Esse é o momento em que você ainda não viu. Every family, many families are feeling stuck, you know. Muitas famílias se sentindo estagnadas. Stuck. Estagnadas. And I want to tell you that where the move of God is, E eu quero te dizer que aonde o mover de Deus está, the devil will be removed. o diabo será. God is working deeply Deus ele está trabalhando profundamente to reestablish you, para te to restabelecer, recalibrate you. para te And God recalibrar. is bringing you out E o Senhor está te tirando this month of August, esse mês de agosto, out of that dark tirando season daquela temporada de trevas that have war against you, que tem lutado contra that have você, war against your tem house. guerreado contra a sua He's casa. bringing you out of that, O Senhor está te tirando out of that dark dessa season. temporada de God is trevas. restoring your O Senhor finance. está restaurando suas He's finanças. restoring your Ele clarity. está restaurando He's restoring your sua authority. clareza e a sua autoridade. Because these are also attacks. Porque isso também são ataques. The people of God have suffered attack on their finance. O povo de Deus tem sofrido ataques nas suas finanças. Yeah, many are like this. My God, what am I going to do? E muitos estão assim, meu Deus, como How am I eu vou going to pay the fazer? bill? Como é que eu vou Everything pagar? was stable and suddenly, pah, Porque as coisas estavam bem, de repente as coisas começaram a... your finance have been E attacked. a sua finança foi atacada. But God is bringing you out of that. Mas o Senhor está te tirando dessa. God, your clarity is being attacked. Até a sua clareza está sendo atacada. Because where there is clarity, Porque onde há there is clareza, no confusion. não há confusão. God wants you to have clear. Deus quer que você tenha um Clear, he wants you to entendimento see claro. ahead. Ele quer que você veja e veja bem. So God will restore. Então I Deus want you irá to receive restaurar. this word. Eu quero que God você will restore. Receba essa palavra. God will restore your finance. Deus irá restaurar sim as suas finanças. God will restore your O clarity. Senhor irá restaurar And sim a sua God will clareza. restore your E o authority. Senhor irá restaurar a sua Because autoridade. even your authority have been taken. Porque até a sua autoridade foi tomada. Your son took your authority. Your son or your daughter took your authority. Infelizmente, filhos ou filhas têm tirado a This autoridade. cannot dos pais. happen. E isso não pode acontecer. You need authority Você precisará de to cast out those autoridade demons. para expulsar esses demônios. You need authority Você to precisará de speak against autoridade para sickness. falar contra You a need enfermidade. authority. Você precisará de So begin autoridade. to ask God, Então comece a pedir. I want my authority back. Eu quero, Senhor, minha autoridade. Give me back my spiritual Me dê authority. de volta a minha autoridade. espiritual. Rabasue, manai shakatalai. Aleluia. Give me back Me dá de volta, my Deus, spiritual a authority. minha autoridade Because I am the chief. porque eu sou o I am chefe. the priest Eu sou o of my sacerdote home. da minha casa. You are. E você God é. give you that right. Deus te deu Not esse somebody poder. from outside. Não foi alguém Not lá the de school fora. teacher. Ou
escola de No, mestre, no, não. not the mayor, E nem o not the prefeito, councilman nem or o empresário, whoever. ou seja lá o quem for, You. governador. Não. You Foi are the priest você que é o sacerdote. of your home, Da sua and casa. this authority belong to E essa you autoridade pertence a to você. tell your son what to do, what not to do. Diga para o seu filho ou sua filha To o que tell your fazer, daughter what to do, what ou o not que to não do. fazer. God give you this right. Deus te deu. And esse if you poder. lose this E right, se você perder, ask God, peça ao God, Senhor, give me back my authority. Deus me dê de volta a minha He autoridade. will restore it. E Ele irá restaurar. Alabasuriandalai kevanai shakatai. Thank you, Jesus. Obrigado, I Jesus. pray over you right now in the name of Jesus. Eu estarei orando sobre a sua That where you have been targeted by the enemy, o que foi roubado what you de where you você, have been targeted ou o que o inimigo tem atacado a sua vida for many months por muitos or meses many years, ou muitos God anos, is reversing that. o Senhor estará removendo, He's reversing that cancelando, assignment. Send it back right now. e estará mandando para o abismo sem You are direito. moving from being on the attack into standing in strength. Você estará sendo tirado desses ataques e estará sendo levado para fora. Thank you, Jesus. God is bringing you out of God is bringing you out. O Senhor estará te Take tirando. hold of this. God is Tome bringing you posse out disso. O Senhor estará te of tirando a place of attack. de lugares de ataques. He's shifting you E Ele estará te mudando, from te being that tirando target daquele alvo. and become a threat. E Become a threat to the devil. You got to be a threat to the você devil. terá que se tornar uma ameaça para o diabo. When the devil see you, you tremble. Quando o diabo te vê, ele tem que tremer. Because you see a man Porque ele estará or a vendo woman of homem God ou uma mulher de full Deus of authority. cheio de autoridade. This is how you become a threat. É dessa forma que você You se see a torna uma man, a ameaça. woman of God, full of the Spirit of God and full of authority. Ele vê um homem ou uma mulher de Deus cheio do Espírito So de Deus, God cheio de is autoridade. shifting you Então o Senhor ele estará te from tirando being a target de ser um alvo to become a threat. para se tornar uma ameaça. You are moving from defense into offense. Você estará saindo de ofensas para From being robbed de ser to roubado taking back what was para stolen. tomar de volta aquilo que foi The days roubado. of just surviving O dia de sobrevivência is coming to an end. está chegando ao The fim. days of spiritual O retaliation dia de retaliação are beginning espiritual now. está começando agora. Barabasu, you gotta begin Você that. You know how I precisará- shitty the high. Hit your foot on the ground. Bate o seu pé aí no chão. Come on, rise up, rise up, rise up. E se levante. Rise up from that Se defeated levante state dessa situação. and tell the tão devil, derrotado. not anymore. Ó, Satanás, I'm não not mais. going to be a target Porque eu não anymore. serei mais My alvo. marriage will not be a Meu target casamento anymore. não será My mais children will alvo. not be a Meus target filhos não serão anymore. mais alvo. No. Não. No. Não. The days of spiritual retaliation Os dias de retaliações espiritual. are beginning now. Are beginning now. É. Praise God. Chega de On the estar other mal. side of these attacks, Então, no outro lado desses ataques, I'll be praying for you in a few minutes. Transform. eu estarei orando por você. Aguarde Families um pouquinho. Famílias will not remain target. não se tornarão mais They will alvos. not continue being target. Não continuarão You sendo will alvos. not continue being a E você target. também não continuará sendo They alvo. will become builders. Eles serão reconstrutores. They will become Se reformers. tornarão reformadores. They will become occupied in new kingdom E territories estarão ocupando novos territórios. in the kingdom of No God. reino de This is Deus. it. É isso aí. God wants you occupied. Deus quer você ocupando. You know that old say that say, an empty mind Tem um ditado que diz assim, que a mente vazia become the workshop of the se devil. torna a oficina do diabo. Because you're not occupying the kingdom Porque things. não está ocupado com as coisas do reino. You're occupying things of this world. Está ocupado com as coisas desse mundo. And you are the person the devil come E after. é exatamente pessoas assim que o diabo vai atrás. Jesus said the devil have nothing, me guy. Jesus falou, olha, o diabo não tem nada a ver comigo. I'm fully occupied. Porque eu estou ocupado My schedule is full. completamente. A minha agenda está cheia. So God is bringing you out of that. He wants you to become occupying the kingdom territory. Então o Senhor quer que você esteja ocupado no território do reino. You are placing the target back on the head of the enemy. You are returning the target to the head of the enemy. Ok. Yes, put back the target on the head of the enemy. That's what I'm saying. Yeah. Eu vou traduzir melhor, meus queridos. Quando a flecha vier, o dado vier na tua cabeça, aí você pega aquele flecha e volta It's a volta time para that Satanás.
are advancing. É um tempo em que você está avançando. You are taking hold Você está again. tomando posse outra You are vez. taking ground again. Você está firmando outra I vez. E prophesy eu profetizo that this will be a week que essa será uma semana of turnaround. de virada. Yes, Aleluia. this month of August Esse mês de will be a agosto month será um mês of turnaround. de virada. It will be a month that Será what um was mês stolen from que you aquilo que foi roubado de will be você restored back to será you. restaurado e dado Where de those volta. attacks begin to change, Aqueles ataques começarão a mudar. I declare breakthrough E eu declaro romper in your nas finance, suas in your finanças, peace of your home. na paz da sua casa. I declare that every financial pressure Eu declaro que toda broken. pressão financeira venha ser and quebrada. let supernatural E provision que a provisão begin sobrenatural to flow. comece a Let fluir. anxiety Que toda ansiedade leave saia. and let the atmosphere in your E que a home atmosfera na sua be casa filled with seja peace. cheio de paz. Praise the Lord. Glória a Deus. And if you have been dealing with what you call nightmare, E se você muitas das vezes tem estado em pesadelos, hey, there are many Christians who don't sleep anymore. há muito crente aí que não dorme They mais. wake up screaming, E ainda quando consegue dormir, acorda gritando. oh my God, Oh meu Deus. because of a Por nightmare. causa de No, pesadelos. God doesn't want you to have Deus não nightmares. quer que você tenha No, pesadelos. God don't want you to sleep in Deus fear, não quer que você durma com in medo torment. e nem em tormento. Not you nor your Nem children. você, nem I seus break that right now in Jesus' Então eu name. quebro isso no nome de Jesus. And I speak that these spirits E eu declaro que esses have espíritos no authority não têm autoridade in your home. na sua And casa. finally, E para finalizar, there's a fresh call to guard your home and pray. e é, There's a fresh call e é um chamado muito fresco, ou seja, um novo chamado to guard your home para guardar sua casa and pray. e oração. Don't stop praying. Não pare de orar. Take some time off Pegue um tempinho this month nesse mês to pray. para To você pray with estar your orando, family. para estar orando Call com a back your família family e chame a sua into a família time para um tempo of devotion. de devoção. In Jesus' Em name. nome This is the de word of God to you. Essa é a palavra de Deus para você. It's a time of reconstruction. É um tempo de reconstrução. Our time is running, so we gotta. Então nosso tempo está correndo, amadinhos. After this song, Jesus. Aleluia. One reminder of the word. Somente uma Unless the Lord build the lembrança. house, in vain those that work. Se o Senhor não reconstruir a sua casa, será em vão aqueles que trabalham. So allow God Então permita Deus to rebuild. reconstruir, Give Him place dando para Ele lugar in your home, na sua casa, in your marriage, no seu in your casamento, family, na sua família, so God can begin to rebuild. para que o Senhor comece a reconstruir. Because He knows Porque Ele sabe what to rebuild o and que how to reconstruir rebuild e and como what needs to be reconstruir, o que é rebuilt. preciso All you reconstruir. gotta do, Tudo que você tem que fazer give Him place. é dar lugar. Be a Lord. Fique atento Be a Lord, spiritual Lord. espiritualmente. Let me pray for you right Agora now. eu vou orar por você. Dear God, Querido Deus, I thank you for this home. eu te agradeço por este lar. I pray, oh God, that you would come Eu oro, Senhor, para que o Senhor entre and protect this home e proteja este lar against all attacks of the contra enemy. todos os ataques do I inimigo. pray against all evil Contra, Senhor, todo o mal that try to enter que into tem this tentado, home. Senhor, entrar neste I lar. pray for strength Eu oro, Senhor, pedindo a to Ti por overcome força para temptation. vencer I tentações. pray, oh God, Eu oro, Deus, that we will leave no que opportunity não venhamos a dar nenhuma so the oportunidade devil come in. o diabo entrar. Instead, oh God, fill this home Senhor, enche este lar with your holy com a presence, Tua santa presença. that every family, oh Que God, cada can família, grow Deus, venha crescer in your presence, oh na God. Tua presença. Father God, Deus Pai, bring protection in this traga, home Senhor, proteção neste lar. so that where Para que, Senhor, your presence is, oh a Tua God, presença, let healing come, que a cura venha, let deliverance come, que oh a God, libertação venha, let protection come, que a oh God, proteção venha, and no evil, oh e God, que come. nenhum mal Let every home prosper. que cada lar Give us prospere. wisdom, Dê, Senhor, sabedoria, discernment discernimento for the influence
we allow in our home. Para, Senhor, contra qualquer influência do Protect inimigo. our minds. Proteja, Pai, a nossa Protect mente. our bodies. Proteja o nosso Protect corpo. our souls. Proteja a nossa alma. And fill E us nos encha with your presence com a tua presença. in the mighty name of Jesus No Christ. poderoso nome de Jesus Cristo. Father, we thank you Pai, te agradecemos that every home que cada lar right now agora is being mesmo blessed. está já sendo Put an abençoado. edge of protection Coloque, Pai, uma cerca de proteção around the marriages, ao redor dos casamentos, around the ao redor children, dos filhos, around the ao redor das finance, finanças, around the ao health, redor da around the saúde, dos business, negócios, around the ministry, oh do God. ministério Restore, oh Pai, God, restaure, Deus, clarity. a clareza, Restore restaure, Deus, authority. autoridade, Restore restaure the finance of as your people finanças do teu and povo, give them the e dê victory para eles this vitória. month of August. Esse mês de May agosto, this month of August, oh esse mês God, de agosto, these Deus, people o teu povo, have a aleluia, testimony venha testemunhar of faith da fé, of what you have done do que o Senhor fez in their lives, oh God. nas suas vidas. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Father, we thank you for this life. Pai, te agradecemos por May essa this live. word that we receive tonight Essa palavra que foi liberada, Remain Senhor, nesta noite, permaneça in every heart. em cada coração. I speak the shalom of Eu God declaro o shalom de over every Deus home, sobre cada lar, over every family. sobre cada May família, nothing lack. que nada falte, May nothing be que broken. nada esteja quebrado And may everything e que tudo come back in order. retorne em ordem. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém, amém, God amém. bless you. If you want to bless our ministry, Se você sentir em abençoar o nosso ministério, be generous. se sinta à The word of vontade. God said a generous soul A palavra do Senhor diz que a alma generosa will prosper. prosperará. I need a help. E aquele que ajudar Will be helped. será ajudado. So help our ministry Então ajude o nosso ministério so we can continue para que possamos continuar running for Jesus, correndo para taking the Jesus gospel. e levando o evangelho. Aleluia. O nosso Pix é 11 9 5338 1232. Vou repetir outra vez. 11 9 5338 1232. You're on the other side of America where you are. If you want to send an offer for Apostle Anton, be free. Get in contact with me and I will give you all details. I love you. Amamos vocês. Until Deus the next abençoe, life. minha querida irmã Simone, irmã Flávia. Until the next Deus life. abençoe vocês. Irmã Marta, até a A big próxima. hug for my people in Guyana, Forte abraço para todos. in America, India, Africa, wherever you are. Shalom. Shalom.